Você está sendo bombardeado diariamente com diversas informações, informações que vêm do mundo inteiro. É o efeito do coronavírus, é a diminuição do PIB, é o reflexo da China, são as eleições nos Estados Unidos, aí no Brasil as eleições municipais nesse ano programadas, governos tomando movimentos interessantes, governo americano emergencialmente cortando a taxa de juros, governo brasileiro já pensando em reduzir a Selic, dólar acima de 4,50 e você se pensando o que é que eu faço com a minha vida financeira. Uma das coisas mais importantes e que precisa muito aí no Brasil é a educação financeira. Uma pesquisa recente, eu li um artigo do Ricardo Amorim no site dele, uma pesquisa do Sebrae, diz que a grande maioria dos empresários no Brasil, dessa pesquisa do Sebrae, que faturava até R$81 mil, pequenos e médios empresários, não costumam administrar suas finanças de maneira correta. Ou seja, não checam nem o extrato do banco, não sabem computar um saldo. Então vamos falar aqui de algumas dicas de como é que você se protege desses momentos em que o país e o mundo parecem passar por uma situação que não vai acabar. Vou dizer para você, vai acabar. Sabe? São ciclos que acontecem, esses ciclos são naturais, nós temos que estar preparados para eles. Como é que você se prepara na tua empresa e na tua vida? Primeira coisa, você tem que ter um orçamento muito bem controlado. Tem que começar pelas receitas. Você tem que saber a diferença de uma receita ativa de uma receita passiva. Tem que coordenar as tuas despesas de modo que fiquem sempre inferiores às receitas. Tendo o teu GPS financeiro, que já falamos em outros momentos no UFC Weekly, você vai saber como conduzir e guiar a tua vida financeira. Mas é fundamental você ter uma reserva de emergência ou também chamado colchão de liquidez. Para mim, é um repelente de Lady Murphy. Tudo que vai acontecer para aquele que não está preparado, para você que está preparado, vai passar ao largo. O que significa isso? Eu tenho uma reserva para momentos justamente como esse que eu não posso prever que iriam acontecer. Ninguém ia prever lá no ano passado que iria acontecer um coronavírus que vai reduzir o PIB de diversos países, inclusive com reflexo no PIB global, na atuação das empresas, em você que talvez tenha que ficar sem trabalhar durante um período, porque vai estar numa quarentena, o que você vai fazer? Quem é que vai pagar suas contas? Quem vai honrar os teus compromissos? Muito importante essa reserva de liquidez. Primeiro, o que significa reserva de liquidez? É justamente um seguro que você vai fazer para você mesmo e para a tua empresa para passar por um período, esse período que é inesperado. Então não preciso pensar em rentabilidade, eu vou pensar em liquidez, quando eu precisar do dinheiro ele tem que estar disponível para eu fazer frente aos meus compromissos deste mesmo período. O primeiro passo para você construir o teu colchão de liquidez, o teu fundo de reserva é saber exatamente qual é o teu custo de vida médio mensal. Porque esse conjunto de recursos que você vai deixar de forma líquida, ou seja, disponível, tem que fazer frente a essas obrigações. Então, se você sabe as tuas médias mensais de consumo, multiplique por 3, multiplique por 6 e comece a construir este colchão de liquidez que vai te fazer frente a esses compromissos. Para a tua empresa, repete exatamente o mesmo modelo. Importante saber o que é liquidez. Liquidez é a capacidade de um determinado ativo se transformar imediatamente em poder de compra. O ativo mais líquido que existe é o próprio dinheiro. Obviamente você sabe que quanto mais líquido, menos rentável. Então o dinheiro é o que vai fazer frente a esses compromissos. Não adianta você ter lá uma pintura rara, um terreno não sei aonde, tem que estar em dinheiro disponível. E além de tudo, esse colchão de liquidez que vai refletir num índice chamado índice de cobertura, você já sabe o que é, porque esteve ligado conosco aqui no UFC Weekly, este índice de cobertura vai te dar a oportunidade, junto com a liquidez, de aproveitar esses momentos. Porque se esse momento faz com que a bolsa caia e a expectativa é que no futuro ela suba, é a hora de comprar. E para isso eu tenho que estar líquido. Os grandes investidores mundiais deixam sempre parte dos seus recursos de forma líquida, para aproveitar oportunidades. Então, índice de liquidez é igual índice de oportunidade. Índice de cobertura é esse que vai fazer frente a esse período que talvez você não possa gerar renda por alguma razão imprevista. Mas você tem lá a sua reserva para poder passar por esse momento de crise. E logo depois da crise, que também é uma oportunidade, vem aí os momentos de você colher o que você plantou agora. Uma coisa muito importante é que a gente entenda o ambiente macroeconômico onde eu estou atuando. Então, se eu estou no Brasil, é uma situação. Se eu estou nos Estados Unidos, é outra situação. Vamos imaginar a situação atual brasileira. Então, os indicadores macroeconômicos que vale a pena você deixar no teu radar. Tem que entender um pouquinho de inflação e o que ela significa e como ela tira o teu poder de compra. Eu tenho que entender a taxa de juros básica da economia, que é o custo do dinheiro, e saber se o meu investimento realmente está me trazendo rentabilidade ou não. Preciso saber. Eu preciso saber se o país tem a perspectiva ou não de crescer, porque oportunidades vão aparecer. Se o país está crescendo, mais empregos estão sendo gerados, mais oportunidades da tua empresa faturar e de você trazer dinheiro para dentro da tua casa e da tua família. Se eu estou nos Estados Unidos, é a mesma coisa, só que num outro país completamente diferente. Eu tenho que imaginar qual é a taxa de juros aqui, qual é a inflação, qual é o espaço no mercado de trabalho que eu tenho para produzir. E a relação entre esses dois países pode ser medida, por exemplo, através da taxa de câmbio,
que é a diferença das taxas de juros dos países, porque a gente está falando de moeda. Câmbio é moeda, então se eu tenho taxa de juros que reflete diretamente na moeda, eu tenho variação no câmbio entre esses dois países. Importante que eu saiba, principalmente se eu lido, né, com recursos entre os dois países, como é que eu me protejo, como é que eu faço hedge, como é que eu trabalho com essa diferença entre as duas moedas, principalmente em momentos de alta volatilidade. Vamos pegar o momento atual brasileiro agora. Eu tenho taxa de juros com perspectiva de queda, a inflação sob controle, mas ainda tenho dificuldade no mercado de gerar renda e de produzir riqueza. Isso reflete no nosso PIB, ou Produto Interno Bruto. Então, os empresários ainda estão um pouco receosos em investir, o mercado de trabalho ainda está restrito, a dificuldade de acesso a financiamentos faz com que fique cada vez mais difícil, mesmo com dinheiro com um custo barato, com uma taxa de juros nos patamares mais baixos da nossa história. Então é importante que você saiba manobrar neste ambiente macroeconômico. Então você junta a macroeconomia, que é a situação do país, com a microeconomia e como você controla a tua vida financeira, baseado na tua educação financeira, e você reflete na tua empresa e navega nesse ambiente macroeconômico, independente do país em que você estiver morando. Se isso você souber fazer bem no Brasil, vai saber fazer bem em qualquer lugar do mundo. Principalmente os brasileiros que tiveram em alguns momentos da história, né, com altíssimos índices de inflação e souberam navegar durante aquele período. O mundo não acabou, você sobreviveu, mas agora tem que saber navegar num mundo de taxas de juros baixo, de inflação baixa, ou seja, produtividade, eficiência, qualidade no serviço prestado. Aí passa a ser diferencial importante para que você tenha o seu espaço ou o seu market share nesse mercado tão concorrido e tão grande e em expansão como é, por exemplo, o nosso mercado brasileiro. Se você vem aqui para os Estados Unidos e vai navegar neste mercado, temos eleições presidenciais esse ano, você vai trabalhar também com taxas de juros nos menores patamares da história, inflação controlada com perspectiva de longo prazo, a tributação em função do tipo de governo aqui cada vez menor, e aí o que acontece? Os preços podem começar a subir, e é o que está acontecendo. Podem escrever aí. Os preços nos Estados Unidos já começaram a subir, isso reflete nos índices de inflação. Daqui para frente pode vir uma crise, pode vir algum movimento para poder controlar esses preços. Significa aumentar a taxa de juros, retração do crédito, coisas do gênero. Então, é importante saber que a economia se movimenta em ciclos, né? E esses ciclos são ciclos de alta e de baixa. Tem que estar atento para você sempre estar bem posicionado, sempre estar cuidando da tua vida financeira, da tua vida econômica, entendendo os macroambientes em que você vive, podendo cada vez tomar melhores decisões. Não se esqueça de usar aquele GPS financeiro que você aprendeu aqui na Florida Christian University. Educação financeira, fundamental para o sucesso e o progresso de qualquer país. Está nas suas mãos. Venha conosco para a FCU saber um pouco mais de tudo isso que nós falamos agora.